atividade física pode ajudar a melhorar a sua saúde mental, aumentar os seus níveis de energia e você colher vários benefícios além dos óbvios. Talvez você não esteja treinando porque você esteja focando apenas nos resultados que são os convencionais, apenas estéticos, mas aqui eu vou te dar uma lista muito grande de diferentes motivações para você estar sempre acima da média. Fala pessoal, tudo jóia? Nesse episódio a gente vai fugir um pouquinho da sequência que a gente vinha dizendo, né, sobre assuntos sobre a questão de inteligência emocional, e a gente vai falar agora sobre a prática de atividade física. Então eu queria retomar com vocês alguns conceitos, porque a gente falou sobre recursos que temos, né? Falamos que temos recurso de tempo, recurso financeiro e recurso de energia. Então a gente comentou que energia a gente tem ela limitada ao longo do dia. O que quer dizer? A gente tem uma quantidade para gastar. O desempenho que eu tenho, por exemplo, numa cirurgia às 8 da manhã, com certeza não é o mesmo que eu tenho 8 da noite. E não é somente o gasto de energia que a gente tem físico, mas muitas vezes o gasto de energia mental. E a gente falou também como que as emoções também podem roubar essa parte nossa da energia. E aí vem uma coisa, como que a gente faz para aumentar a nossa energia, né? Já que a gente sabe que ela é limitada diariamente. Então a prática de atividade física é uma dessas principais atividades para a gente conseguir fazer realmente o ganho de energia. E eu vou passar algumas coisas aqui para vocês de quais os benefícios adicionais que a gente tem quando a gente pratica atividade física de maneira regular, além do óbvio, que é o que os ganhos estéticos, que é o que motiva muita parte das pessoas. Então pessoal, se você está chegando agora aqui nesse canal e você vê eu meio que balançando aí, é porque eu faço sempre a gravação dos podcasts e do canal do YouTube, né, dos episódios, sempre em cima da bicicleta ergométrica que eu tenho aqui em casa. Então foi uma proposta que eu coloquei esse ano e eu sigo assim. Então às vezes na hora de editar, que eu reduzo um pouco aqui, acaba mostrando menos. Então vamos lá aqui para a gente aprofundar. A gente tem uma série de benefícios em praticar as atividades físicas, né? Todo mundo sabe que é importante. E aí é semelhante àquele episódio que a gente falou dos livros. Todo mundo sabe que tem que fazer, mas por que você ainda não está fazendo? Então aqui eu vou dar alguns outros benefícios, né? Obviamente eu faço uma pesquisa ampla quanto a isso e tenho também coisas que eu já venho praticando ao longo dos anos, para que você tenha motivos adicionais para poder fazer a prática de atividade física de maneira regular. Uma delas que eu passei aqui é quanto à questão do aumento de energia. Se você quer desempenhar melhor as suas atividades, você precisa fazer atividade física. Então eu lembro quando eu auxiliava, eu era assistente, né, basicamente auxiliar do mentor meu, e eu lembro que às vezes numa cirurgia que demorava horas, né, eu não conseguia lá ficar afastando os tecidos de maneira adequada. Foi a primeira vez, sem ser por benefícios estéticos, que eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer a atividade física. Né? E nos últimos 2 anos para cá, eu falei assim, olha, eu preciso realmente fazer de maneira consistente a atividade física, justamente porque eu preciso de benefícios de desempenho. E fiz basicamente focando nessa questão que a gente tem de aumento de energia. Tanto que hoje eu vejo claramente que eu não fazer atividade física, o meu dia é totalmente diferente. Para mim, o que funciona muito é começar logo no início do dia. Então eu faço exercício de musculação, né, 3 vezes por semana, ali logo às 7 da manhã até às 8, na sequência eu atendo. Né? E outra alternativa que eu tenho para poder fazer o aeróbico é aqui com a bicicleta ergométrica, mas a gente sabe que tem várias formas diferentes. Então para a gente ver diferentes pontos, além desse ganho de energia que a gente pode ter benefício com a prática de atividade, eu quero aqui que a gente comece a comentar sobre os principais hormônios que são liberados durante essa prática de atividade. Então um deles aqui é a endorfina, hormônio produzido pelo cérebro, que é liberado durante a prática de exercício e tem a função de reduzir a percepção de dor. Você já viu aquilo que o pessoal fala assim, que é o barato do exercício físico? Que a pessoa sai energizada, sai se sentindo bem, disposta? Tem várias funções ali dentro, mas uma delas é justamente da endorfina. Então veja, ela vai reduzir a sua dor e vai aumentar o seu limiar de dor ao longo do dia. Então isso para que pessoas que têm dores crônicas, até uma mudança, né, quebra de paradigma, que antigamente se falava que se a pessoa estava com dor, ela não podia treinar, né? Obviamente tem seus limites, né? Mas treinar, inclusive, alguma coisa que não vai levar à lesão, isso é importante, um acompanhamento profissional, vai realmente fazer uma melhora. Tanto que eu mesmo, jogando tênis, tive uma lesão no punho. E aí eu tenho acompanhamento de um personal, né? E o personal mesmo me falou, olha, a gente vai fazer alguns exercícios aqui para que a sua recuperação seja mais rápida do punho, né? E realmente aconteceu. Então uma das coisas é isso.
prática de atividade física pode reduzir dores e desconfortos que você sente em outras áreas ou de maneira crônica, porque justamente libera endorfina e te deixa mais resistente, o seu limiar de dor ele vai modificar. Outra coisa é a liberação de adrenalina e noradrenalina, né? Elas aumentam a frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e fornecem energia ao corpo. É por isso que você fica naturalmente mais disposto. Então veja, eu colocar exercício físico logo de manhã cedo na minha rotina já me deixa muito mais disposto para as demais atividades que eu vou precisar fazer. Levando esse mesmo linha de raciocínio, não é ideal que a gente faça exercício físico logo antes de dormir, né? Eu sei que algumas pessoas vão poder fazer essa prática da atividade somente à noite, mas se você faz logo antes de dormir, você vai estar mais ativado, mais disposto, consequentemente vai ser mais difícil cair no sono, né? Então, no objetivo de você ser mais produtivo, talvez fazer de manhã cedo ou quando próximo de uma queda de energia, por exemplo, algumas pessoas no período da tarde têm uma produtividade muito mais baixa. Será que colocar o exercício físico na hora do almoço não pode ajudar a pessoa a ficar mais disposta e mais ativa, né? Outro hormônio que é liberado é a dopamina, que é importante no controle do humor, motivação e recompensa. A liberação da dopamina durante a atividade física pode ajudar a promover a sensação de prazer e de motivação. O que quer dizer? Quanto mais você malha, mais motivado você fica. Isso é uma luta que eu tenho constantemente, porque eu já moro longe, né, relativamente longe do local onde eu trabalho, onde tem academia, que é no mesmo prédio. Então eu já preciso naturalmente acordar cedo para poder malhar no horário sem atrapalhar as outras atividades. Eu tenho que acordar mais cedo ainda. Então aquela questão de manhã cedo eu sempre tenho que fazer a luta contra mim mesmo, que é falar assim, eu preciso levantar e preciso ir. Eu nunca acordo naturalmente disposto para fazer a prática de atividade, mas todas as vezes que eu finalizo eu falo, nossa, que bom que eu fiz isso, né? Inclusive você começar a fazer no dia uma atividade que você sabe que ela vai te levar para os seus resultados, ela aumenta o sistema de recompensa. Então, durante o dia, você fica muito mais disposto a fazer as outras coisas, né? Que é aquela questão de fazer o efeito do checklist, você já começar o dia cumprindo atividades. E parte disso está relacionado à questão da liberação da dopamina. Outro hormônio que é liberado é da serotonina, né? Que também controla humor, sono, apetite e regulação da dor. E pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e de ansiedade, né? Promovendo relaxamento e melhora no sono. Então, para quem tem insônia também, a prática de atividade física vai permitir com que a pessoa também durma melhor, né? Tanto porque vai ter um relaxamento maior, quanto pela questão de liberação desses hormônios, né? Também o hormônio do crescimento, que é importante, né? Para diversas funções do organismo, também para ganho de massa magra, e também insulina, então vai melhorar o que? A sensibilidade à glicose. Então veja que a gente tem diferentes hormônios liberados que vão agir aqui de maneira diferente para diferentes objetivos que a gente tem. Como o nosso foco aqui do canal é ser acima da média, a gente tem que pensar como que eu posso encaixar justamente o exercício físico para ter mais resultado nas outras áreas da minha vida. Então a tarefa da semana, vocês sabem que sempre vai ter uma atividade junto, se você não pratica atividade física, você começar a praticar uma atividade física, e eu vou passar algumas dicas no final de como que a gente pode implementar isso. E se você já pratica, é você pensar como que você consegue potencializar isso para ter maiores ganhos colaterais em outras áreas que a gente vai comentar. Então, para quem não pratica, para quem pratica, sempre tem aquela dúvida, quanto tempo que eu preciso para conseguir ter benefício? Então, a American Heart Association fala que são 150 minutos de atividade física leve, né, e 75 minutos de atividade física intensa, semanalmente. O que quer dizer? Que de 2 a 3 treinos por semana a gente já conseguiria ter benefícios para a saúde. Então veja que não é nada uma métrica muito longa, que às vezes a pessoa, e aí já vou adiantar uma dica, a pessoa fala assim, eu vou começar a atividade, eu vou colocar 5 vezes por semana. Será que é real você que não pratica nada de atividade física, você começar a fazer 5 vezes por semana? Eu tenho uma rotina bem conturbada, tenho muitas atividades e às vezes eu não consigo treinar o quanto eu gostaria. Às vezes eu falo assim, mas hoje eu só vou conseguir fazer 20 a 30 minutos, não vou conseguir fazer 1 hora. Aí eu penso sempre assim, que nesse contexto cabe o que a gente já falou em outro episódio, que é antes feito do que perfeito. Então é melhor eu fazer 20 minutos do que eu não fazer nada. E quando eu vou lá e faço, eu vejo que realmente tem resultado, porque o que dá resultado pra gente é a constância, a aplicação a longo prazo, é a gente não desestimular. Porque às vezes a pessoa fala, eu só vou ter 20 minutos hoje, eu nem vou fazer.
nem vou sair. É aquilo lá, a gente é campeão em nos dar desculpa. Então veja que 150 minutos por semana ou 75, totalmente diferente, é fácil de a gente alcançar. Tá, Lucas, hoje eu não tenho como fazer, o simples fato de fazer uma caminhada já leva a melhora de desempenho. E tem um outro trabalho científico que fala que após 6 semanas de atividade física, aquelas pessoas que tinham fadiga crônica já têm uma sensação de mais disposição. Então veja, a gente está falando sobre ganho de energia. 6 semanas de atividade, então 1 mês e meio, você já tem melhoras nesse benefício. Eu, quando voltei a malhar de maneira consistente, eu percebi uma diferença muito grande quando eu ia fazer cirurgias mais longas, cirurgias que vão consumir de 3 a 4 horas. Eu vi que antes eu ficava muito mais fadigado e o resto do dia todo eu não conseguia desempenhar minhas atividades bem. E depois de fazer atividade física, eu conseguia manter um desempenho durante a cirurgia muito mais consistente, muito mais focado, muito mais preciso. E nos outros períodos, por exemplo, se eu operava de manhã cedo, nos outros períodos eu conseguia ainda cumprir minhas outras atividades de maneira regular. Então, essa é uma questão. A prática por 6 semanas você já consegue conter benefícios quanto a isso. Então, como que a atividade física ela ajuda especificamente a aumentar o nível de energia mental? Então, primeiro, simples fato, por exemplo, eu levanto cedo e venho para aqui para a bicicleta ergométrica, eu estou ativando meu organismo, eu estou aumentando o fluxo sanguíneo, a atividade de frequência cardíaca, naturalmente eu estou levando uma oxigenação maior e nutrientes a mais para o cérebro. Então esse foi um dos objetivos de eu ter comprado a bicicleta ergométrica mesmo, porque eu falei assim, eu vou fazer um exercício de baixa intensidade, aqui eu não vou fazer como se fosse uma aula de spinning, e eu faço de manhã cedo justamente pensando que nesse ganho de ativar a atividade mental. Então a gente já ativa melhor ali os neurônios, e tem trabalhos mostrando que se é feito um estudo logo após a atividade física, a gente consegue ter uma taxa de retenção maior. Provavelmente por conta disso, pelo aumento de aporte de fluxo sanguíneo, de oxigênio e essa ativação dos neurônios. Então uma coisa que eu faço, e por isso que a bike está aqui no escritório, que é perto dos livros, é porque em baixa intensidade eu consigo tranquilamente estar lendo um livro, ou então tem um suporte aqui na bike que eu consigo colocar para assistir uma aula, um curso online. Então é uma maneira de eu matar 2 coelhos numa cajadada, que é fazer atividade física enquanto eu começo meu dia ficando mais disposto, fazendo algo que é importante e aumentando a taxa de retenção. Então, para quem já faz atividade física, uma coisa importante é talvez colocar dentro da sua rotina de estudos alguma atividade logo após um exercício físico. A gente tem também liberação de neurotransmissores, que a gente já comentou aqui, como alguns hormônios ali, que vão ajudar em aumento dessas sinapses nervosas, porque a atividade física também ajuda na neuroplasticidade, que é melhorar e fazer novas conexões cerebrais. Isso justifica porque que a retenção do estudo após o exercício acaba sendo aumentada. Outra coisa que também é muito boa é a redução do estresse. Então, a gente vai fazer eu vou fazer um episódio também só sobre a questão de canalização de energia. Mas, por exemplo, se você está com raiva, se você está com algum outro tipo de coisa que está te tirando a concentração e você vai e faz atividade física, pode perceber que depois da atividade física você está muito mais tranquilo. Por quê? Você canalizou essa energia, e você liberou vários tipos de hormônios que vão te dar uma sensação de bem-estar muito maior. Então, naturalmente, ajuda a reduzir o estresse. Então, uma coisa que eu já fiz quando eu estava com alguns conflitos, algumas coisas para resolver, ao invés de eu ser reativo, e a gente já conversou sobre isso aqui nesse canal, eu vou lá e faço uma prática de atividade física. Então, isso me ajuda a canalizar e melhorar. E detalhe, se a atividade física vai me ajudar a dormir melhor, a estar mais disposto, a estar mais relaxado, naturalmente isso vai reduzir a quantidade de estresse. Outra coisa, por liberar adrenalina e noradrenalina, a gente já vai estar mais disposto para as próximas atividades do dia. E quando que eu comecei a prestar atenção nesses benefícios adicionais que a prática de atividade física poderia gerar? Foi quando eu vi um amigo contando sobre um amigo dele que tinha depressão e que começou a fazer maratona e Ironman. Inclusive tem um livro, Você Aguenta Ser Feliz, nos Diagonais, do psiquiatra dele, onde ele prescreve realmente exercícios físicos para ajudar de tratamento coadjuvante de dependentes químicos e pessoas que têm depressão, porque a depressão está muito relacionada a quadros de estresse crônico ou ansiedade crônica. Então, como a gente viu que o exercício físico ajuda a trabalhar isso, naturalmente ele também ajuda a tratar a questão da depressão. Então, inclusive, tem trabalhos científicos onde existe um benefício adicional
para esses pacientes que fazem atividades físicas regulares, porque parte da depressão está relacionada à deficiência também de neurotransmissores, além de outros fatores, né? Então a gente vê aqui que a atividade física ajuda no equilíbrio desses neurotransmissores, né? Então ajuda a pessoa também a tratar esses quadros. Então tem mais esse benefício colateral. Outra coisa é que, a depender da atividade física que a pessoa faz, isso vai gerar estímulo para ela. O que quer dizer? De superação, de barreira, né? Da pessoa estar vencendo novos desafios, e naturalmente isso aumenta a autoconfiança da pessoa e também a autoestima, porque a pessoa começa a se sentir mais agradável com ela mesma, mais disciplinada, alcançando seus objetivos, e isso faz uma retroalimentação para que a pessoa continue com isso. Então a gente tem esses benefícios também de aumento da autoconfiança e também da autoestima. E aí vem aqui, então pessoal, para finalizar, vou passar algumas dicas aqui para quem não está fazendo ainda atividade física, começar a se comprometer a fazer. Primeiro, né, ser realista. Se você não faz nada, não adianta achar que você vai correr uma maratona, ou aquela questão de promessa de final de ano. A pessoa fala assim, agora esse ano eu vou malhar 5 vezes por semana, né? Se você não faz nada, para estar acima da sua própria média do ano passado, se você fizer uma vez, está melhor que nada. Então se você não faz nada e hoje você está caminhando, né? E aí tem uma dica que é, eu sempre tento assim conciliar duas coisas uma só. Então tinha uma época que eu saía muito para pedalar. O que eu fazia? Sempre que eu saía para pedalar, eu pegava e ligava para alguém. Por quê? Eu dava atenção aos meus relacionamentos, falava com meus familiares, falava com meus amigos, colocava o papo em dia ao mesmo tempo que eu fazia um exercício aeróbico. Então, por exemplo, se você não faz nada, você pode muito bem sair para caminhar, você liga para alguém, né? Então você está tendo um outro benefício quanto a isso. E detalhe, o exercício físico, ele passa de maneira rápida. Quando você viu, você passou 30, 40, 60 minutos fazendo atividade. Então pense o que você consegue fazer para adicionar esse benefício, né? Fazer duas coisas ali ao mesmo tempo. E qualquer coisa que você fizer a mais do que você fazia antes, faz um benefício. Se você está fazendo 10 flexões, que seja 10 abdominais sem fazer nada antes, você já está melhorando. Então a pessoa buscar algum tipo de exercício físico que a pessoa goste de praticar, né? Às vezes a pessoa não gosta de musculação, de caminhada, não gosta de correr, não gosta de fazer bike. A pessoa procurar algum tipo de atividade que ela goste, seja prática de futebol, tênis, natação, né? Tem várias opções aí disponíveis. Outra dica para a pessoa ter a disciplina, de ter a constância, é a pessoa fazer o compromisso público. Então, comunicar a outras pessoas que vai fazer e ter um parceiro, né, que vai estar lá. Então, por exemplo, eu não gosto naturalmente da questão da musculação. Faço pelos benefícios que eu já expus aqui para vocês. Então, por exemplo, quando eu tenho um personal que ele vai estar me esperando lá em determinado horário, eu fico comprometido a estar naquele horário porque eu sei que ele vai estar lá esperando. Então, quantas vezes eu já estava de manhã cedo, falei, cara, hoje eu não vou. E aí eu lembrei, cara, fiz o compromisso com o personal, ele já vai estar lá, não dá para eu avisar em cima da hora. E aí eu acabei indo por isso. Então é uma coisa para eu não me deixar boicotar, porque a gente é campeão em se auto-sabotar. Então quando você tem um parceiro de treino, alguma outra pessoa que você tem um compromisso de estar lá junto, fica muito mais difícil de você falhar. Então essa é uma dica. Outra dica é você se preparar. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou amanhã cedo, pode ser que eu acorde um pouco mais tarde, fique enrolado, se eu ainda tiver que arrumar as coisas. Então uma coisa que eu faço muitas vezes é já deixar o material na bolsa dentro do carro. Eu nem preciso pegar para outro dia, ou deixo mesmo no consultório, que é no mesmo prédio da clínica, no mesmo prédio da academia, então é mais fácil de conseguir pegar. Outra coisa é a gente estar cercado de pessoas que têm os hábitos que a gente quer ter. Então a gente já falou aqui na parte sobre amizades, que a gente tem que estar com pessoas que têm os resultados que a gente gostaria de estar. Então se a gente quer ter uma vida mais saudável, focada em atividade física, a gente tem que buscar estar com pessoas que façam essas práticas também, e a gente tem que buscar as pessoas que são os nossos estimuladores, né? Então você vai lá, aposta que está na academia, por exemplo, você tem dois públicos. Você tem aquele que te critica, fala alguma coisa para desmotivar, ou fala que você não está tendo resultado, ou qualquer coisa do tipo. E você tem aquelas pessoas que te apoiam, que te incentivam. Então é importante você estar próximo dessas pessoas, né? Trocar informação com essas pessoas, buscar dica com as pessoas que já têm resultado, para que você se estimule e estar mantendo. E a última dica aqui, também importante, é você fazer uma mensuração do seu progresso. Então uma coisa que eu faço tanto no acompanhamento médico quanto no acompanhamento com o personal é fazer as mensurações.
E por que eu falo que isso é importante? Porque de repente eu faço mensal essas métricas, né? De repente tinha meses que eu estava realmente mais desestimulado, estava mais cansado e eu achei que não estava tendo resultado. Por outros motivos, né? Porque essa sensação, a sensação de estar progredindo ou não, ela é subjetiva porque a gente tem várias outras coisas. Por exemplo, era um mês que eu estava muito cansado com a minha atividade profissional básica, que é na odontologia. Então, eu estava achando que eu não estava conseguindo me dedicar tanto à questão da atividade física, que eu achava que eu não estava estimulado, achando que não estava progredindo, e quando a gente foi ver as métricas, eu tinha tido um ganho expressivo. Então, se eu não tivesse, talvez, a mensuração da minha progressão, eu ia desestimular, desanimar e talvez não tivesse continuado com a mesma intensidade. Então, a gente ter métricas, a gente mensurar para ver a nossa evolução ao longo do tempo, isso ajuda. Então, é importante na hora de escolher uma atividade também, ter atividades que te permitam você se superar, que tenham novos desafios, como tantos tipos de esportes diferentes. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado. Vocês continuem aí mandando para mim aí os feedbacks, né? Se quiserem sugerir temas também, estou à disposição, e uma excelente semana a todos. Valeu! E esse episódio, pessoal, eu utilizei diferentes tipos de referências científicas e obviamente eu faço um estudo e faço um roteiro para fazer esse episódio e eu estou disponibilizando para quem está na minha lista de transmissão do WhatsApp. Então, se você não está lá e tem interesse, me segue aí na minha rede social no Instagram, Lucas R. Capelete, me manda um direct com o seu telefone que eu vou te adicionar lá e você vai receber isso em primeira mão. Um abraço!